Uma jovem estudante de medicina assume o turno da tia em um hotel de luxo e acaba sendo confundida de forma humilhante. O que parecia apenas mais uma noite de trabalho se transforma em um encontro inesperado, que mudaria não só sua vida, mas a de milhares de crianças em todo o Brasil. Essa é uma história de coragem, superação e dignidade. A água descia como um pano de prata sobre os telhados de Bom Sucesso quando o ônibus freou bruscamente e fez Mariana Farias agarrar o corrimão com as duas mãos. A mochila pesada batia na lateral da perna, o uniforme de faxina dobrado em um saco transparente contra o peito. Pensou em desistir por um segundo. A pressão nas têmporas, a prova de fisiologia às 7 da manhã, o tornozelo inchado da tia Lúcia e a ameaça de despejo grudada na porta como maldição. Mas o letreiro do ônibus piscou Copacabana. E com ele veio o lembrete de que nada naquela vida se resolvia com vontade apenas. Precisava agir. E agir, naquela noite, significava vestir o uniforme da tia e atravessar um palácio que nunca a recebera como convidada. Na entrada de serviço do Hotel Atlântico Majestic, o neon interno devolvia um brilho pálido aos rostos dos funcionários. Mariana prendeu os cabelos num coque apertado, vestiu a blusa larga demais e respirou o cheiro conhecido de desinfetante amoniacal e metal molhado. O supervisor de plantão, um homem de camisa justa e prancheta sem capa, ergueu os olhos num semi-suspiro. "Santos? Farias?" Ela corrigiu. E corrigiu em seguida o impulso. "Sobrinha da Lúcia Santos." Ela torceu o tornozelo. "Eu vim cobrir." O homem pesou a resposta com o olhar de quem faz contas de planilha no cérebro. No corredor, um carrinho bateu num rodapé e um frasco tilintou. "Deveria ter avisado antes", ele disse, mas estendeu o crachá. "Andar executivo está defasado. Suíte 1701 primeiro. Hóspede trocou a reserva sem aviso. Seja invisível, meticulosa e rápida." A palavra invisível ficou latejando enquanto ela empurrava o carrinho até o elevador de serviço. Quando as portas abriram no 17º, a mudança de ar era literal. Perfume discreto de flores brancas, carpete tão espesso que engolia o som dos passos, molduras com fotografias em preto e branco da praia nos anos 50. A janela do fim do corredor mostrava um mar em chapa de aço salpicado pela chuva. A porta 1701 tinha maçaneta pesada, polida como joia. Dentro, silêncio e grandeza. A sala principal parecia cenário de filme. Piano próximo à varanda, estantes com lombadas em couro, um arranjo de orquídeas descansando sobre uma mesa baixa. Uma lareira de mármore decorativa, mas coberta de fuligem recente. Mariana calçou as luvas, pegou a escova macia e ajoelhou-se. O mármore devolveu um reflexo opaco da sua testa franzida. O som do cartão na fechadura chegou como um estalo de tiro seco. A porta abriu. O homem que entrou não parecia caber totalmente nas fotografias dos jornais. Alto, têmporas grisalhas, o paletó azul com um caimento que denunciava alfaiate de outro CEP. Era Augusto Nogueira, fundador da AXS, a empresa que transformara microlojas virtuais em impérios particulares. O rosto dele, em pessoa, tinha uma fadiga que revista nenhuma imprimia. "Boa noite", ele disse, sem surpresa de quem sempre encontra portas abertas. Largou a pasta na mesa, removeu o relógio com o gesto treinado de quem corta o dia em fatias. O hotel resolveu voltar às sutilezas. Mariana ergueu-se, sem entender. "Senhor, a limpeza ainda não terminou. Posso retornar em... Não precisa atuar." Ele a cortou, um sorriso curto que mais parecia vírgula. "Não hoje." A palavra atuar foi um tapa. A compreensão veio em ondas. O olhar dele, a hora trocada, o silêncio da suíte, o uniforme grande demais. O coração de Mariana deu 2 passos atrás. "Estou trabalhando", disse, e ouviu a própria voz vacilar, raiva e vergonha amarradas. "Substituindo minha tia, o senhor pode confirmar na recepção."
Ele encostou a mão no encosto do sofá, a outra passando no celular como se buscasse um script. Olhe, eu valorizei a discrição, mas prefiro um banho e sono. Diga ao gerente que agradeço. O pano de microfibra escorregou da mão dela. Eu não estou à venda. O silêncio que se abriu tinha a largura de um abismo. O sorriso dele quebrou num canto. Como é seu nome? Mariana. Farias. Ela recolheu o pano, recolheu a dignidade pelas bordas e empurrou o carrinho. No gesto apressado, o crachá de Lúcia se desprendeu, tombou no tapete espesso com um som de nada. Mariana não percebeu. Saiu. O corredor, as luzes, o elevador. Só no miolo de metal em descida os olhos encheram. Lá em cima, Augusto ficou olhando a porta fechar. A frase, "Eu não estou à venda", reverberando mais que a chuva. O crachá no chão dizia Lúcia Santos, Serviços Gerais, ao lado da foto de uma mulher de meia idade com sorriso de domingo. 10 minutos depois, na sala de segurança, Augusto pediu as imagens sem aumentar o tom. Viu Mariana puxar o carrinho com esforço, dobrar toalhas por tamanho, alinhar frascos por etiqueta, esfregar o mármore com cuidado lento, sem pressa de quem finge. Viu e desviou o olhar de si mesmo na tela, a versão que ele detestava, moldada por atalhos de poder. "Qual o contato da funcionária?" perguntou. "O crachá é da Lúcia", disse o chefe de segurança. Mas quem limpou não era Lúcia. Encontre as duas, sem confusão, sem assédio, sem acerto interno. Apenas encontre. A chuva encolhia para uma garoa quando Augusto saiu do hotel. Dentro do carro, a cidade refletia faróis em poças, as calçadas brilhando como se fossem novas. Ele digitou uma mensagem curta para a assistente. Endereço de Lúcia Santos. Amanhã cedo. Guardou o celular. Mas a frase de Mariana insistia em ficar acesa na memória como letreiro de ambulância. Não estava à venda e não queria nada além de dormir. No primeiro vermelho, o rádio falava de doações para a ala pediátrica do hospital universitário e ele mudou de estação apenas para ouvir a própria consciência no vácuo. No segundo vermelho, decidiu que pedir desculpas cara a cara não era luxo de imagem, era necessidade. As escadas do bloco B cheiravam a mofo antigo e feijão fresco. Augusto subiu devagar, guardando no bolso a sensação incômoda de ser deslocado ali, como um quadro caro pendurado em parede descascada. Bateu. A porta verde abriu numa fresta. Lúcia, tornozelo enfaixado, sobrancelhas que já sugeriam a pergunta antes de ela formular qualquer palavra. Reconheceu o rosto dele como quem reconhece um logotipo. O senhor Augusto Nogueira. Vim falar de ontem. Ela abriu. A sala exibiu livros de medicina empilhados, cadernos com abas coloridas, uma mesa com manchas de café e uma janela que fazia da chuva um quadro vivo na parede. O sofá afundou sob o corpo dele com um chiado, como se fosse contra a ideia de visitas. "A menina veio trabalhar por mim", Lúcia disse direta. "Eu disse para não, disse que gerente novo não tem paciência. Eu errei", ele devolveu simples. E explicou sem roteiros, a interpretação automática, a frase que não se desfaz, o crachá no chão. "A menina estudou até de manhã", Lúcia suspirou. "Ela quer cardio." Essas palavras compridas de coração de criança. Vai para a faculdade com olho vermelho e volta com olho mais vermelho ainda. O tecido da cortininha tremeu e Mariana surgiu com moletom, cabelo preso sem espelho, olhos que mesclavam cansaço e uma indignação já sem navalha, apenas contorno. "Por que veio?" perguntou. "Para pedir desculpa", Augusto disse em pé, como quem fala no lugar certo de um tribunal silencioso. "E por que eu estava errado de tantas maneiras que perdi a conta?" "O senhor tem o poder de ir embora e esquecer", ela respondeu. "Eu fico com a lembrança do que fui na cabeça de um homem com chave de tudo. Não quero ir embora sem tentar consertar o que dá", ele disse. "Sei que não reescreve o instante, mas posso mudar o que acontece depois dele." Mariana cruzou os braços.
O rádio da vizinha vazava um pagode antigo e de algum lugar do prédio veio o cheiro de pão aquecido. Depois da minha entrevista hoje, estarei na Colombo às 4, ela disse, sem mudar a voz. Se quiser conversar sem câmeras e sem elevador, estarei lá. Ele assentiu com gratidão que não tentou disfarçar. Quando estava saindo, reparou em um violão sem cordas encostado no canto, relíquia de madeira com marcas de dedos. Não comentou. Guardou a imagem como se fosse um lembrete íntimo. Aquilo que falta também diz de quem somos. A entrevista na tarde cinza da Ilha do Fundão puxou de Mariana o melhor e o pior. Melhor porque ela respondeu com precisão, citando artigos, percentuais, índices de mortalidade. Pior porque saiu dali com a sensação de que entre tantos currículos cheios de sobrenomes conhecidos, o dela seria apenas mais um papel bem escrito. Na Colombo, o teto espelhado devolveu sua figura com nitidez honesta. Camisa branca amassada, blazer gasto, as mãos que tremiam levemente ao pegar a xícara. Como foi? Augusto perguntou sem tomar posse da mesa, sem impor ritmo. Fiz o que sei. O resto não está nas minhas mãos. Às vezes está, ele disse. Mas não estou aqui para prometer o que não posso. Falou do Instituto Nogueira de Saúde, de um programa de bolsas que existia além de manchetes, de um piloto em telecardiologia, pensado para chegar onde ônibus não chegam. Mariana o ouviu fincando os pés no chão que ela sempre soube pisar, o da dignidade. Se isso for pena, não quero, disse. Se for mérito, conversamos. Mérito, ele respondeu, pelo que vi e pelo que você construiu longe dos holofotes. Ela bebericou o café devagar. Um casal tirava foto com 1000 folhas ao fundo. Um garçom cruzou com bandeja que parecia flutuar. Fechamos assim. Eu penso, sem pressão, sem ligação às 10 da noite, sem flores, sem condição oculta. Fechado, ele disse. E pela primeira vez desde o elevador, sorriu como quem não negocia nada. E exatamente por isso oferece o que tem de verdade. O envelope com o timbre do Instituto chegou 2 dias depois, pesado não pelo papel, mas pelo que prometia. Matrícula coberta, material, transporte, um estipêndio que trocava desespero por fôlego. Mariana o abriu na mesa de fórmica, enquanto Lúcia fingia mexer no feijão para não chorar. Se aceitar não é favor, a tia disse. É justiça chegando atrasada. Mariana respirou. Escreveu aceito, com letra firme, e naquela tarde remendou as cordas do violão encostado havia anos num canto. Não tocou músicas bonitas, dedilhou escalas tortas, como quem reaprende a usar uma parte antiga do corpo. A relação entre ela e Augusto não virou manchete nem romance apressado. Acertaram encontros sem foto, lugares onde o preço do cardápio não fazia pergunta, horários que respeitavam plantões e reuniões. No Jardim Botânico, ela mostrava as vitórias régias e falava de anatomia vegetal como se fosse segredo. Em Ipanema, ele apontava uma esquina e, de repente, contava do estágio sem salário, da demissão do pai, de uma hepatite que quase o tirou do curso antes de começar. As histórias não serviam para justificar nada, apenas para costurar pontos de 2 mapas que raramente se sobrepunham. Quando a resposta da bolsa universitária oficial veio como um não, Augusto apareceu no posto de saúde com um guarda-chuva pequeno demais para os dois, e a cena teria tudo para parecer salvamento se a conversa não fosse tão clara. Minha oferta não muda a resposta que você recebeu, ele disse. Mas pode mudar o que você faz com ela. Eu decido o que fazer com os meus nãos, Mariana respondeu, e doeu e libertou ao mesmo tempo. E hoje eu decido dizer sim ao que vai me levar adiante. Assinou com o Instituto 3 folhas densas, cada cláusula lida em voz alta, cada condição alinhada. Autonomia acadêmica, prestação de contas científica, nenhum vínculo pessoal como moeda. Augusto aceitou as exigências com alívio, como se elas o livrassem de tropeços que nem ele queria arriscar. As semanas seguintes foram um treinamento diferente de qualquer aula. Durante o dia,
laboratório, à noite, o posto de saúde que o financiamento do instituto ajudou a reforçar. Entrou em sala de reunião com engenheiros. Discutiu o algoritmo de detecção de sopro com gente que pronunciava latência, como quem fala de batimento. Descobriu que seu conhecimento clínico tinha lugar entre linhas de código, sem pedir licença. Em São Paulo, onde o piloto do sistema ia ganhar corpo, ela chegou primeiro sozinha, hospedada em uma residência estudantil que cheirava a café novo e corredor encerado. Na equipe, apresentaram-na como diretora médica de avaliação, sem asteriscos. Quando Augusto apareceu 2 dias depois, ela já tinha cronograma, planilha de campo na Amazônia Ribeirinha e um slide que começava com uma frase simples: nenhuma criança deveria morrer por distância. No alto do edifício Itália, numa noite de vento leve que mexia nas pontas do cabelo, ele disse: acho que estou me apaixonando. E ela devolveu: tenha certeza antes de falar. Ele teve, e pediu permissão para beijar. E pediu de novo, para garantir que consentimento não era etiqueta de manual, era hábito. O beijo não resolveu vidas, mas nomeou algo que vinha se comportando como verdade. E agora? Ela perguntou. Agora voltamos e descobrimos como seguir sem arrancar o que nos trouxe até aqui. Ele respondeu. Voltaram separados, como combinado, e a cidade os recebeu com o mesmo cheiro de chuva e pão quente do começo. Só que dentro de Mariana havia um território novo, mapeado com cuidado, onde a ambição de salvar crianças cabia ao lado de um sentimento que pedia para crescer sem anúncio. O terraço comunitário do prédio no Grajaú virou cenário de festa silenciosa. Luzes miúdas, mesa simples, moqueca fumegando, uma lista de pequenos acontecimentos do dia trocados como figurinhas raras. O piloto na Amazônia foi aprovado. Augusto disse, segurando as palavras como quem segura boa notícia para não derramar. 10 comunidades, início no primeiro semestre. 10 comunidades são muitas vidas. Mariana respondeu. Mas quero uma condição, meu nome nos documentos, meu lugar nas decisões, meu tempo dividido com o posto que me formou gente. É exatamente isso que proponho. Ele devolveu. E mais, contrato para o posto ampliar equipe. Não como presente nosso, como política pública apoiada. A formalização veio com carimbos e com um convite que não era convite, era reconhecimento. Coordenação médica da implementação. Mariana aceitou como médico, aceita plantão raro, sabendo do peso e da urgência. E quando o Jornal do Bairro publicou uma notinha de 2 colunas sobre uma filha da comunidade, liderando o projeto nacional, Lúcia recortou e colou na porta da geladeira com durex torto. No meio desse novo normal, a vida íntima não virou vitrine. Um restaurante em Santa Teresa, bondinho, riso que vazou fácil. O primeiro namorada, dito sem performance, apenas dito e devolvido. A notícia boa no hospital, o artigo aceito, as aulas para internos que olhavam para Mariana como quem olha um caminho aberto, onde antes só havia muro. No MASP, diante de um quadro onde um coração parecia escondido dentro de um vermelho que não era sangue, Mariana falou de como a medicina e a música rimavam em silêncio. Augusto ouviu como quem arquiva instruções para um presente futuro, e no aniversário dela apareceu com um violão afinado e uma partitura de Luísa, não por clichê de bossa, mas porque aquela harmonia dizia com exatidão a delicadeza que eles tentavam não atropelar. E quando o primeiro treinamento remoto conectou um posto de madeira na beira de rio a uma central de análise com 2 cliques, quando uma enfermeira ribeirinha segurou o celular com mãos trêmulas e um sopro sutil apareceu no espectro colorido da tela, Mariana entendeu que todo o caminho desde a lareira de mármore até ali se justificava em 3 palavras apenas. Agora dá para ver. Naquela noite de volta ao Rio, tocaram o interfone com uma pizza fria e uma conversa quente. E se a gente oficializar? E se a gente morar perto sem se engolir?
E se a gente continuar sendo 2? As respostas vieram com paciência. Sim, sim, sim. Não houve joelho no chão sob holofote. Houve promessa sem plateia. Ver você inteira. Nunca pressa. Sempre verdade. O resto veio como vem o dia depois de madrugada difícil. Sem espetáculo, mas definitivo. O convite para falar num seminário sobre inovação em saúde parecia apenas mais um compromisso na agenda, mas a sala cheia de câmeras e flashes revelou outra intenção: manchetes fáceis. Primeira pergunta, sem anestesia. Por que a diretora médica do projeto é justamente a namorada do fundador? Mariana manteve o semblante imóvel, as mãos cruzadas sobre o bloco de notas, e respondeu com dados, publicações, auditorias independentes, critérios de seleção. As palavras do repórter vieram enviesadas, edição pronta dentro da pergunta. Augusto, no fundo da sala, conteve o impulso de intervir. Entendia que, ali, qualquer passo errado transformaria mérito em escândalo. Ao final, as luzes se apagaram e o silêncio entre os dois pesou mais que as acusações. No táxi, o telefone de Augusto vibrou com mensagens de conselheiros. Crise, narrativa, blindagem. Mariana olhou pela janela e enxergou o reflexo de si mesma no vidro em movimento. Ou ela colocava a própria história no centro, com a verdade inteira, ou alguém escreveria uma versão conveniente por ela. Chegou em casa, abriu o laptop e redigiu um relatório público anexando planilhas, laudos, listas de revisão por pares, cronogramas de campo e um texto de 8 parágrafos que começava com "Ninguém aqui é Salvador. Trabalhamos porque vidas dependem de coisas concretas." Enviou para a imprensa, para o ministério, para a equipe e dormiu pouco. Pela manhã, um áudio curto atravessou a madrugada. "Tem uma criança no Rio Madeira. Precisamos de você em campo." Mariana fechou a mala com o estetoscópio por cima e, antes de sair, disse apenas: "Ou a verdade nasce no território ou morre no estúdio." O ar em Humaitá cheirava a terra molhada e gasolina de voadeira. O posto Ribeirinho era uma casa de madeira sobre palafitas, 2 salas, um freezer barulhento, um tablet com capinha trincada. A mãe trazia o bebê no colo, pele fria, respiração rápida, o tórax afundando a cada tentativa de puxar o mundo para dentro. Mariana sentou, apoiou o pequeno no braço, conectou o sensor de áudio cardiológico ao tablet. Do outro lado da tela, no laboratório, uma onda digital subiu e desceu como desenho de mar calmo, escondendo correnteza. O algoritmo sugeriu: sopro sistólico compatível com defeito septal. Mariana confirmou com ausculta, pediu saturação, improvisou oxigênio com garrafa e máscara infantil, enquanto a equipe disparava o protocolo de remoção aérea. O helicóptero levaria horas. Entre uma leitura e outra, lembrou do irmão que não teve helicóptero nem algoritmo. A mãe perguntou com olhos arregalados: "Ele vai viver?" Mariana apertou a mão dela. "Vamos mantê-lo estável até o avião chegar. Depois, cirurgia em Porto Velho. Fico com vocês até decolar." No rádio, estática. No rosto da criança, um cansaço antigo demais para caber em alguém tão pequeno. Quando as hélices enfim cortaram o silêncio da tarde, o bebê respirava melhor. No iPad, a aprovação do cirurgião de plantão piscou junto com a confirmação de vaga. O embarque soou como vitória provisória. Ao encostar a cabeça na parede de madeira, Mariana ouviu o ruído da água subindo e, com ele, uma decisão feita de pedra. Se alguém quisesse reduzir o projeto à fofoca, teria que fazê-lo por cima de histórias assim. À noite, já no alojamento, um link chegou pelo celular. O relatório dela viralizara por outro motivo. Mães de várias comunidades começaram a comentar com fotos e nomes de filhos salvos pelo protocolo. Os algoritmos da rede, por uma vez, distribuíram algo que prestava. Mariana digitou para Augusto: "Não precisa me defender na TV. Me dê combustível e tela sem travar no interior." A resposta veio com uma foto do laboratório às 2 da manhã. Telas ligadas, equipe de plantão,
Café forte. Temos. De volta ao Rio, o prédio cheirava a desinfetante novo. O posto do complexo, agora com 2 médicos recém-contratados e sala de telecardio pintada de azul claro, parecia maior. Lúcia fingia arrumar a prateleira para não dizer que esperou a noite inteira com a TV ligada no jornal local. Mariana depositou a mochila, abraçou a tia demoradamente e sentiu no abraço um descompasso. "Dói?" perguntou, já sabendo. "É tolice de velha." Lúcia despistou, mas a mão deslizou para o peito. Foram à emergência. Exames, espera, corredor frio. No ECG, alterações discretas. Nos marcadores, um alerta baixo. O staff saturado sugeriu observação domiciliar. Mariana, teimosa e carinhosa, ligou para a central do próprio projeto, conectou o estetoscópio digital, compartilhou a ausculta com um cardiologista parceiro e o que era acompanhar virou investigar agora. Eco à tarde, cineangiocoronariografia no dia seguinte. Uma estenose teimosa em artéria que não estava no radar dos protocolos genéricos. Pequeno stent, alta com plano de reabilitação. Lúcia fez piada na saída. A doutora aqui não confia nem no médico dela, mas à noite chorou escondida no travesseiro. Alívio e susto embolados. Mariana, do outro lado da parede, agradeceu em silêncio por uma tecnologia que salvava os outros e, naquele dia, salvou a sua. Augusto apareceu com sopa num pote de vidro e humildade treinada. Não entrou dando ordens, entrou perguntando: "Onde eu ajudo?" "Aqui", disse Mariana, apontando para a máquina de lavar. Ele sorriu, arregaçou as mangas e começou a pendurar panos, como quem aprende um idioma novo. Quando tudo silenciou, ela mostrou o laudo definitivo, as imagens, o milímetro de metal segurando a vida. "Cada linha de código precisa lembrar disto", ela disse. "E cada decisão de negócios também", ele respondeu. O telefonema que chegou no dia seguinte trouxe um convite. Fellowship de 3 meses em um centro europeu de cardiopediatria, com bolsa completa, carta assinada por um nome que até os céticos respeitavam. Era tudo o que ela sempre quis, e o pior momento possível para ir. A sala do apartamento virou mesa de guerra. Sobre a mesa, 2 propostas. O piloto na Amazônia expandindo e o Fellowship na Europa. Do lado de fora, nuvens baixas fechavam o céu como cortina. Augusto escutou sem interromper, sabendo que conselho mal dado vira dívida. "Se eu for, pareço ingrata com o que construí aqui", Mariana disse. "Se eu ficar, posso estar dizendo não ao meu melhor preparo para salvar mais gente depois." "Se você for, o projeto aguenta", ele respondeu. "Se você ficar, o mundo não vai quebrar, mas talvez se arrependa." "E nós?", ela perguntou pela primeira vez sem metáfora. "Nós só existimos se você for inteira", ele devolveu. "Metade de você aqui por mim é o começo do fim." O que poderia virar briga virou pacto. Ela iria 3 meses, agenda definida, metas claras, retornos periódicos ao projeto por telepresença. A imprensa voltaria a chamar de privilégio, a verdade, de trabalho. No embarque, Lúcia apertou a mão da sobrinha com força de mãe. "Traga tudo o que o mundo puder te dar. O que é nosso, ninguém tira." Paris, ou Berlim, ou Londres, pouco importa o postal, era um hospital antigo por fora, ultramoderno por dentro, com corredores quietos e janelas altas. Mariana mergulhou em protocolos, assistiu a cirurgias minimamente invasivas em recém-nascidos, aprendeu truques de mão que tutorial nenhum ensina. Nos plantões noturnos, conectava-se ao Brasil para passear a lupa pelos dados do piloto. Algumas vezes, o fuso atrasou salvares. Outras, adiantou diagnósticos. No 3º domingo, o telefone vibrou com uma foto de Augusto sentado no chão do laboratório. Tênis encostado na parede, camisa dobrada até o antebraço, cabelo desalinhado. "Fechamos parceria com a Universidade Federal. O Ministério quer nos ouvir. Volta com o que falta, o resto a gente tem." Mariana respondeu com uma imagem da sala de hemodinâmica. "Volto com mãos novas."
No último dia do fellowship, a coordenadora a chamou no canto e falou com o sotaque que abraça e crava. Quando você olha, você vê a criança e não a doença. Fique. A proposta de ficar por 1 ano veio com salário e título. Mariana pegou o papel, dobrou com cuidado e guardou, junto com um bilhete que escreveu para si mesma. Não esquecer por que começou. O auditório em Brasília tinha carpete azul e ar-condicionado teimoso. Deputados, técnicos, gestores, fotógrafos que aprendem de cor, a coreografia de aplausos. Augusto apresentou arquitetura, custos, governança. Mariana apresentou gente, histórias, desfechos, mapas com pontos remotos que viraram linhas contínuas até centros cirúrgicos. Ao final, uma pergunta deslocada tentou empurrá-la de volta ao rótulo. O coração disso tudo é tecnologia ou é romance? O coração disso tudo é responsabilidade, respondeu sem erguer a voz. Tecnologia sem compromisso vira marketing. Compromisso sem tecnologia vira boa intenção. O que salva é a soma. O comitê técnico recomendou a expansão para 20 estados. Na saída debaixo do céu seco, Augusto puxou do bolso uma caixinha pequena, veludo discreto. Não ajoelhou, não discursou. Não tenho como te prometer calma, disse. Tenho como prometer parceria. Quer construir uma vida comigo, onde o que a gente faz importa mais do que o que a gente mostra? O anel não gritava, sussurrava. Mariana respirou fundo. Sim, com uma condição. Ele sorriu. Claro, que se um dia isso aqui virar palco, a gente desça dele e volte para a beira do rio. Fechado. Eles riram do pacto que soava simples, e por isso imenso. À noite, no voo de volta, Mariana abriu o e-mail com a proposta europeia estendida por 1 ano e digitou a resposta. Volto mais tarde como visitante. Agora, preciso estar onde minhas mãos já conhecem o caminho. Apertou enviar. O peito doeu e aliviou ao mesmo tempo. Debaixo da asa do avião, o país inteiro dormia como mapa em sombras. O primeiro centro estadual de telecardiologia infantil foi inaugurado numa manhã de vento, balões modestos e uma fita que Lúcia insistiu para que a sobrinha cortasse com tesoura escolar. A placa dizia Centro Felipe Farias e ninguém ali precisava que explicassem o nome. No pátio, mães seguravam bebês com gorros coloridos. Alunos do ensino médio da comunidade tiravam fotos com jalecos emprestados. Uma banda da escola executou um hino meio desafinado e absolutamente perfeito. Augusto ficou ao fundo, de mãos nos bolsos, deixando que o foco pousasse onde devia. Quando a imprensa tentou puxá-lo pelo braço, Lúcia interceptou com uma frase que virou meme de bairro. Hoje é dia de médica, empresário espera a vez. À tarde, no posto, Mariana atendeu um menino de 5 anos que dizia coração faz barulho de mar. Colocou o fone, escutou, sorriu. O seu faz barulho de mar em dia tranquilo. O garoto foi embora de mão dada com a mãe, e o corredor ficou vazio por um instante raro. Augusto encostou na porta, bateu de leve com os nós dos dedos, como sempre fazia, e entrou só quando ela disse, entra. E agora? Ele perguntou repetindo uma pergunta antiga. Agora a gente muda de escala sem mudar de propósito. Ela respondeu. Amanhã embarco para o Xingu. Depois você apresenta o módulo novo para o ministério. No domingo a gente almoça com a minha turma e à noite eu te ensino a afinar esse violão direito. E depois? Depois a gente erra tentando acertar. E acerta lembrando por que começou. Ele aproximou, encostou a testa na dela. No violão, encostado na parede, as cordas vibraram baixinho com a brisa da janela. A cidade ao redor seguiu barulhenta e indiferente, como costumam ser as cidades quando o que importa acontece em silêncio. No fim do dia, chegaram 3 mensagens de lugares diferentes. A foto do bebê do Rio Madeira com bochechas coradas, um e-mail do Ministério confirmando a expansão, uma notificação de que o relatório dela sobre governança do projeto tinha sido citado em um parecer internacional.
Mariana respirou, encostou a cabeça no ombro de Augusto e deixou que, por alguns segundos, o mundo ficasse simples. 2 mãos dadas, uma janela aberta, um mapa na parede com pontos que viravam linhas. A chuva fina começou como no primeiro dia, lavando telhados, lembrando histórias. O telefone vibrou com uma chamada identificada. Hospital Amazônico. Emergência. Mariana atendeu em pé, já pegando o jaleco. Do outro lado, uma voz aflita. Temos gêmeos prematuros com sopro. O sistema reconheceu padrão novo. Precisamos de protocolo em 20 minutos. Ela olhou para Augusto. Não precisou dizer nada. Ele já estava abrindo o laptop. Vamos escrever juntos. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que precisa acreditar que dignidade nunca tem preço. Inscreva-se no canal para mais histórias reais de transformação e força interior. Deixe seu comentário. Você teria tido a mesma coragem no lugar dela?